Palco é assim. Bom dia, gente, mais uma vez. Obrigada por essa oportunidade maravilhosa. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, da saúde da mulher. Muito prazer, né? Meu nome é Giovana, nossa líder aí já falou um pouquinho da minha experiência. Então, assim, eu vou trazer um pouco para vocês. Eu acho que importante, antes da gente começar, né, a falar das receitas propriamente ditas, né? Eu acho importante a gente entender um pouco como é que isso funciona dentro do nosso organismo, né? Por que que um óleo de gerânio, por exemplo, é bom para a questão da nossa saúde, né? Então, isso a gente precisa entender para a gente ter uma boa indicação e muitas vezes as pessoas perguntam e a gente, como consultora, a gente precisa ter um embasamento para responder direitinho essas questões, né? Então, é, a tela fica assim, tá? É tão estranho ter uma tela e outra, mas vai dar certo. Então, eu sou casada com o Lucas, mãe de duas meninas. Então, comecei a usar o óleo essencial em 2019, foi quando a ciência encontra o cuidado dentro de casa, né? Porque eu estou aí numa família de um médico e duas acadêmicas de medicina, então, assim, fica mais não tão fácil, porque por conta mesmo que a gente sabe que essa questão dos óleos essenciais está entrando muito forte agora, né? De uma forma integrativa. Então, agora que as coisas estão começando a chegar mais, né, nos profissionais de saúde. E aí, essa nossa janela, pô, a gente vai tentar ver, vai compreender as várias fases fisiológicas, né, da mulher, reconhecer os nossos sintomas, os impactos sistêmicos, conhecer os óleos essenciais com base científica, que eu acho que isso aí é extremamente importante, né? E aplicar as receitas de uma forma segura, né? Na clínica, no consultório, na casa, na nossa casa, no dia a dia, certo? Então, assim, falando mais rapidamente, a gente sabe que a gente passa por várias fases fisiológicas durante a vida inteira, né? Então, com isso, a gente precisa ter um acompanhamento muito especial em relação aos profissionais de saúde que a gente escolhe, né? Então, por isso, compreender todas as modificações que acontecem no nosso organismo, no organismo da mulher, falando, não sei se tem algum homem, né, na sala, mas é importante também que a gente conheça para poder realizar as escolhas corretas. Então, várias alterações metabólicas podem estar presentes desde o início da menopausa, desde o início do ciclo menstrual até pausa. Então, vontade de comer, alteração do eixo HPA, retenção hídrica, ritmo cardíaco, metabolismo energético. Então, tudo isso está relacionado à questão hormonal, né? Então, boa parte dessas alterações ocorre devido ao estradiol. O estradiol nada mais é do que o estrogênio ativo. Ele é o mais potente dos estrógenos, então, e por isso ele pode apresentar diversas ações em vários sistemas, adiposo, vascular, cerebral, por isso que quando tanto a gente inicia o nosso ciclo menstrual, como chegando à menopausa, a gente sente muito isso durante todo esse processo. Então, o estradiol, ele tem alterações no fígado, questão de HDL, no coração, a questão vascular também, ele reduz a injúria em relação ao nosso vaso, tem no intestino, aumenta a questão inflamatória, controle de humor no osso, na pele, então ele vai auxiliar também na produção do colágeno, que é muito importante para a gente, tá certo? E aí, quando acontecem essas alterações a nível hormonal, como a baixa do estrogênio, no caso, quando a gente vai chegando, né, na menopausa, ou mesmo na época, na primeira menstruação, né, que a gente sabe que nossos hormônios oscilam aí nesses dois períodos, esses efeitos, eles ficam inibidos e acontece o quê? Um maior consumo alimentar e apetite, né? A gente sente mais vontade de comer, tanto
quando o estrogênio está menor, como naquela fase do ciclo menstrual, que inicia, que existe aquela fase que o estrogênio baixa, como também quando a gente chega na menopausa. Isso aí afeta muito nosso dia a dia, tá? Então, a pré-menopausa é o intervalo que precede a menopausa, caracterizado por variações de ciclo menstrual e padrão de sangramento, mudança de humor, sintomas vasomotores e vaginais que se inicia durante o estágio reprodutivo ativo e progride durante a transição da menopausa, tá certo? E aí a menopausa, propriamente dita, é o estado clínico após o período menstrual final. Geralmente, ele é diagnosticado após 1 ano, 12 meses, com o término completo, certo? Da nossa menstruação, da completa função ovariana e da fertilidade. E o climatério é a fase do envelhecimento das mulheres que marca a transição da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva. Essa fase também é incorporada à pré-menopausa, tá bom? Eu não sei se eu estou falando um pouquinho mais rápido, mas é por conta do nosso tempo e também pelo a questão está todo mundo meio acelerado do bolo, tá certo? A menopausa espontânea é a cessação da menstruação que ocorre na ausência da cirurgia ou medicação, tá? E a induzida é essa cessação por algumas questões, quimioterapia, radioterapia ou mesmo a retirada dos ovários. Então, existem essas duas questões que também são importantes a gente entender para que a gente possa indicar certinho os nossos queridos óleos essenciais, tá bom? E o estrógeno, o que é que ele faz no nosso organismo? Ele estimula o crescimento mamário, mantém um fluxo sanguíneo e vaginal, sanguíneo não, fluxo vaginal e lubrificação, causas de revestimento do útero para engrossar, né, vamos dizer assim, durante o ciclo menstrual, mantém o revestimento vaginal elástico, preservação óssea, e como o estrógeno vai afetar na menopausa? Durante a pré-menopausa, os níveis eles vão flutuar de forma imprevisível, né? Então, na pausa, a produção ela cai para um nível muito baixo, certo? Então, níveis baixos vai resultar em quê? Aquelas ondas de calor, suor noturno, palpitação, dor de cabeça. Então, tudo isso, quando a gente recebe alguma queixa, né, dos nossos clientes, a gente já pensa nisso. Qual que é o óleo que vai dar um equilíbrio aí no estrógeno, tá? Insônia, fadiga, perda óssea, secura vaginal também. Então, tudo isso é causada pela baixa do estrogênio. E o progesterona, né, que a gente também tem está muito relacionado à nossa saúde íntima. A principal função do progesterona é preparar a membrana mucosa do útero para receber o ovário, tá? Então, ele está ali na fase, se fosse falar do ciclo menstrual, ele está ali na fase lútea, né? Então, além disso, ele estimula o preparo da mama para a produção de leite. Então, quando acontece isso, é aquela fase, falando em ciclo menstrual, é aquela fase que a mulher sente mais vontade de comer, tá mais para baixo. Por quê? Porque ele tá ali um nível muito alto de progesterona, o estrógeno já diminuiu, e aí vem o apetite, isso no caso do ciclo menstrual. Quando a gente vai falar da menopausa, também acontece a mesma coisa. E alteração no humor, como eu falei, problema de sono, onda de calor, ressecamento vaginal, inchaço, perda do libido, com o aumento de progesterona, tem mais a vontade de comer, então tem um ganho de peso, dificuldade de engravidar, se ainda for aplicável, e ao longo do tempo aumenta o risco de osteoporose e doença cardiovascular, tá? Então, os níveis de ação dos óleos essenciais, como é que eles atuam? Eles podem ter, assim, são muito variáveis, por quê? Porque depende das diferentes formas de uso. Então, eles são substâncias com os maiores potenciais terapêuticos que existem, né? Então, a gente sabe disso. E aqui, só para a gente entender um pouquinho, porque a gente fala muito, a gente vai inalar o óleo e vai chegar no sistema límbico, né? Mas, assim, na prática, quando a gente diz isso, o que é que isso significa, né? Porque às vezes a gente fala sistema límbico,
e a pessoa não sabe nem o que é, né? Assim, o cliente não vai saber o que é, e a gente, enquanto consultor, a gente precisa entender um pouquinho. Então, o cérebro, ele é formado pelo telencéfalo, essa parte vermelhinha, e o diencéfalo. Tronco encefálico tem o mesencéfalo, ponte e bulbo. E o cerebelo é essa região aqui marronzinha. Então, o diencéfalo, ele é composto de tálamo, hipotálamo e pineal, certo? É uma figurinha bem prática, só para a gente entender quando a gente fala dos cheiros, das emoções, dos hormônios, né? Então, tálamo, hipotálamo e pineal são responsáveis pelo equilíbrio emocional de todo o corpo. E eles fazem parte de quê? Do tão falado sistema límbico, né? Então, o sistema límbico, ele vai influenciar o hipotálamo, ou seja, emoções, são capazes de influenciar na liberação de hormônios chaves. Então, através da inalação dos óleos essenciais, é possível atingir diretamente estruturas através da conexão do sistema olfativo, que o sistema olfativo tem, com o sistema límbico. Então, agora a gente consegue entender por que quando a gente inala o óleo essencial, obviamente a gente sabe que o óleo essencial não é um cheirinho, né? Então, precisa inalar, deixar chegar, inalar, e várias vezes ao dia. Isso é importante a gente passar, porque não é só. Eu sempre costumo, às vezes, eu costumo comparar quando se usa bombinha, né, para asma. A pessoa tem que inalar pelo menos ali, várias umas 3 vezes, pelo menos por 10 minutos, né? O óleo essencial, a gente precisa fazer isso várias vezes ao dia. Então, a menopausa é um processo natural de mudança hormonal da mulher. O hipotálamo é um dos grandes responsáveis por esse equilíbrio. Logo, os óleos essenciais, a gente consegue, eles são capazes de equilibrar o hipotálamo. Então, eles são capazes de equilibrar hormônio, reeducando e acostumando com nos acostumando com essa nova fase, essa nova mudança da questão hormonal, tá? E aí, quando acontece isso, existe todo um desequilíbrio hormonal. Como é que tá o tempo, Dani? Pode seguir, 7h48 ainda. Tá, joia. Então, o desequilíbrio hormonal ocorre quando há uma alteração na produção ou regulação desses hormônios no corpo, que são substâncias químicas responsáveis por coordenar diversas funções biológicas. Qual? Aquelas que a gente viu inicialmente: crescimento, metabolismo, reprodução, humor e funções imunes, tá? Então, um dos fatos que acontece quando existe esse desequilíbrio hormonal é a SOP, que é a síndrome de ovário policístico, né? É uma doença endócrina complexa que representa uma desordem hormonal e metabólica que afeta 6 a 15% das mulheres em idade reprodutiva. Então, quantas de nós aqui ou passam por isso, ou conhecem alguém que passa por isso, e que diz assim, eu tenho a síndrome do ovário policístico. Os óleos essenciais podem ajudar? Sim, eles podem ajudar, tá? O diagnóstico da SOP, ele é feito por exclusão. Existe um critério de Rotterdam, né, que diz que pelo menos é necessário 2 desses 3 critérios para fechar o diagnóstico. Então, nos sintomas tem irregularidades menstruais ou mesmo até a ausência, acne, excesso de pelo, pele oleosa, queda de cabelo. Ao mesmo tempo que tem queda de cabelo, tem excesso de pelo. Porém, a queda de cabelo, a mulher sempre fala, meu cabelo está caindo muito, né? Mas em contrapartida, existe um crescimento de pelo no corpo, né? Em algumas regiões. Axila, os pelos ficam mais grossos, a mancha escura, ocorre algumas manchas escuras na pele, pelo aumento da resistência da insulina. Isso é importante a gente saber, porque às vezes a mulher tem manchas e pergunta para a gente, eu tenho mancha na pele. O que é que pode acontecer? Essas manchas na pele pode ser por conta da SOP, certo? E a SOP, uma das características é o aumento da resistência da insulina. Mas, Giovana, o que é essa insulina, né? Insulina a gente pode chamar de que é como se fosse uma porta.
uma porta que vai levar a molécula de glicose para dentro da célula, certo? De uma forma fisiológica. Quando existe essa resistência, a mulher não consegue fazer isso. E aí acontece o aumento da resistência e tem essas manchas, tá? O ovário e o diagnóstico também por imagem, né? Eles são visíveis em exames de imagem. Então, pelo menos é necessário 2 desses critérios para que para que o diagnóstico possa ser feito, certo? Existem as complicações, ou seja, compulsão alimentar, né? Então, a mulher come principalmente doces e carboidratos. Então, por isso que é importante sempre ter um acompanhamento multidisciplinar. Por quê? Porque tem que ser feito um acompanhamento nutricional para equilibrar exatamente as questões de doces, de massas, tá? Prática de exercício físico sempre são, de preferência, os aeróbicos. Infertilidade, as mulheres com SOP, elas não ovulam, não conseguem produzir o hormônio da gestação. O hormônio da gestação é o progesterona, então a mulher todo mês isso quando está no ciclo menstrual, né? Todo mês ela é preparada para engravidar, né? Por conta do aumento de progesterona. Então, se ela não ovula, elas não conseguem produzir esse hormônio. Então, o estrógeno e testosterona vão estar muito elevados, e progesterona estará baixo. Isso também vai ser visto em exame laboratorial. E aí vem a diabetes, vem a depressão, vem a ansiedade. Por quê? Porque a mulher não menstrua. Ai, será que eu estou grávida? O que é que está acontecendo? Então, nós somos um turbilhão de emoções, né, meninas? Então, assim, se isso acontece, vem junto muita coisa, né? E aí, como os óleos essenciais podem ajudar no equilíbrio hormonal? Então, eu vou separar aqui por tópico. Por exemplo, o nosso amado gerânio, né, que a gente está aí hoje no Bogo e vamos aproveitar. Eu amo o gerânio sublingual à noite. Ele diminui muito, eu tomo lavanda e o gerânio sublingual à noite, gente. Então, assim, eu não sou muita referência para aquelas que não gostam de gosto, mas para mim não faz muita diferença, e eu amo, assim, eu durmo rapidão. E ele pode ajudar a equilibrar os hormônios femininos, aliviando os sistemas relacionados a esses desequilíbrios. Uma coisa muito importante, por exemplo, a coenzima Q10, que a gente sabe que está aí no nosso colágeno, né? E essa fase tem uma diminuição do colágeno, ele vai ativar as mitocôndrias, ou seja, ativa energia, ele estimula o ovário para a progesterona. A gente sabe que é aquela na fase lútea, né? Que é a fase de engravidar. Então, é importante para aquelas mulheres que querem engravidar, né? Então, uma dica que fica a gente indicar o colágeno para essas mulheres. Por quê? Porque o nosso colágeno ele tem a coenzima Q10, certo? Outro óleo fantástico é o Salves Clarea. Ele também pode ajudar na regulação do ciclo menstrual e na modulação do estrogênio, do estrógeno, tá? A gente tem que trabalhar o quê? A redução do estresse. O óleo de gerânio também a gente pode utilizar para reduzir o estresse juntamente com o querido lavanda, porque tem algumas pessoas que com lavanda não reduz o estresse, mas o gerânio, ele também pode ser usado para isso. O lavanda tem suas propriedades calmantes, pode ajudar a reduzir estresse, ansiedade, que nessa fase, né, da SOP, ou então quando a mulher tem a SOP, eles geralmente elas estão no estresse e ansiedade muito grande. Como eu falei inicialmente, uma das complicações. Outro óleo, o bergamota e o ylang-ylang. Ele tem propriedades relaxantes que podem ajudar a reduzir também esse estresse. Depois eu vou colocar para vocês um videozinho que eu gosto muito de fazer as cápsulas com o ylang-ylang, tá? Para a gente utilizar para a nossa saúde íntima. É muito bom também. E eu gosto de colocar também uma gota do gerânio, certo? Ação anti-inflamatória, o óleo de gengibre e canela tem propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a aliviar esses sintomas. Como também o nosso melaleuca, que tem também essas propriedades, a gente sabe que é antifúngica,
antibacterianas, podem ajudar no manejo da acne, certo? Também frequentemente associada à sopa. A gente precisa ter uma melhora da saúde metabólica. Lembra que eu falei que existe um consumo maior de açúcar e carboidratos. Então, o óleo de hortelã-pimenta ele vai auxiliar na digestão e no metabolismo, ajudar a controlar o peso, que é uma das nossas preocupações. O óleo de hortelã-pimenta, quando você está com vontade de comer doce, eu gosto de colocar um pouquinho na polpa do dedo, do indicador, e colocar no céu da boca. Isso te faz esquecer um pouquinho doce, reduz aí a essa vontade. E o óleo de canela. O óleo de canela tem estudos que, no final, eu vou colocar todas as referências, tem estudos que sugerem a melhora a sensibilidade da insulina e reduz níveis de glicose no sangue, sendo útil para essas mulheres que têm SOP e que apresentam resistência à insulina, tá? Aqui é só um exemplo, esse exame, essa glicose em jejum é meu, esse exame é meu, só para vocês verificarem o que foi que eu fiz nesse período. Esse exame foi desse mês, e a minha glicose em jejum tá 79. Vocês podem ver aí que em agosto para cá eu reduzi de 80 e pouco, eu acho 87, para 79, tá? O que foi que eu fiz? Óleo de canela, uma gota todo dia no meu café preto, tá? Essa foi a minha opção, mas aí você pode utilizar na forma que você achar melhor. Mas eu tomo em jejum o café com uma gota de canela. Então, minha glicose hoje está 79, certo? Então, para a gente ver aí que além, para a gente verificar isso aí na prática, né? Como é que a gente pode aplicar? Os óleos essenciais, eles podem ser ajudados de várias maneiras. Pode ser difusão no ambiente ou inalação direta. Agora, a inalação direta faz sentido quando agora a gente sabe que por que a inalação é extremamente eficaz, né? Por onde ela vai caminhar, por onde isso aí vai chegar no nosso sistema límbico, né? Massagem, diluição do óleo carreador. É importante que esse óleo carreador seja um óleo fracionado. A gente tem um óleo fracionado espetacular, tá? Que muitas vezes, em alguns estudos, falam que se a gente utilizar o óleo de coco comestível, ou mesmo azeite, pode obstruir os poros. Isso não acontece no nosso maravilhoso óleo fracionado. Adicionar algumas gotas em banho relaxante e a ingestão. A ingestão através do uso sublingual ou cápsula vegetal, certo? Aqui alguns estudos científicos que eu deixei aí, onde foram retirados algumas informações, e são estudos maravilhosos, randomizados, que têm uma leitura muito boa, então quem quiser, é bem, bem interessante. E o meu desejo com essa caminhada que a gente vai ter aí, em algumas trocas de experiência, é que vocês aproveitem muito cada uma dessas informações. E lá no finalzinho, né, eu vou colocar receitas propriamente ditas. Agora, meu intuito maior é a gente entender por que age, a gente conseguir responder muita coisa, né, que nos perguntam de uma forma segura, de uma forma prática, e aí lá no final, quando eu vou passar as receitinhas, meu desejo é esse, que a gente, quando falar, vai usar o gerânio para isso, porque todo mundo vai entender a ação do gerânio depois que a gente terminar essa sequência de aula, tá, gente? Bora, Bogo, bora, Bogo. Que fantástico, Giovana. Obrigada pelo teu compartilhamento. Foi incrível, uma base para tudo, né? Não só para olhos em mulheres. Tem uma pergunta para ti no chat, ó. Qual a melhor forma de uso do Clary Sage? Você pode usar diluído, vai depender também de para quê. Vamos falar da nossa saúde da mulher. Então, você pode usar diluído na região de baixo ventre, eu gosto demais. A gente tem o Claricalme, que ele já tá no formato de usar,
né? Então, você pode usar na região de baixo ventre, você pode usar sublingual também, e eu gosto muito também no difusor. Eu amo o uso dele no difusor. No ovário policístico, baixo ventre e sublingual, mas melhor do que o Claricês também pode ser o gerânio, tá? Perfeito, perfeito. Gente, peguem essas informações de Giovana e vamos trabalhar bogo, 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 bogo.